E hoje eu vou acabar falando com vocês a respeito sobre marca pessoal, que até o Juninho deu uma pincelada ali no final, pelo que eu vi ali. E quem aqui é empresário? Quem aqui é contratado, digamos assim, que é carteira assinada, digamos assim? Mas todo mundo aqui tem CPF, né? Então, por trás de toda empresa, por trás de todo CNPJ, existe um CPF. E existe um CPF que precisa ser trabalhado e que, independente de qualquer empresa, independente de qualquer coisa que a gente faça na nossa vida profissional, a gente precisa e necessita reforçar a nossa marca pessoal. Nós somos uma marca. Nós somos um CPF ambulante sempre, onde a gente sempre vai causar uma experiência na vida das pessoas. Na minha vida de produtor, o que eu fiz? Se eu precisar ficar com o meu computador aqui, que eu minha cola aqui. Obrigado. Aí, obrigado. Na minha vida de produtor, o que eu notei? Sempre quando eu entregava uma ótima música para o artista, sempre quando eu entregava uma música que conectava realmente, eu notava que o artista ele não tinha tantas habilidades para fazer essa música chegar ao maior número de pessoas. Então eu comecei a entender que não bastava eu entregar um produto muito bom, que eu precisava sim fazer alguma coisa a mais por esse artista. Então eu comecei a me especializar em gestão e no empresariamento. Entendendo isso, eu comecei a pesquisar um pouco sobre como que a gente fazia para a nossa mensagem chegar nas pessoas de uma forma mais eficaz. Então eu comecei a entender que, cara, se a Fiat faz uma propaganda no meio do Jornal Nacional e tu sai da tua casa e tu vê a loja da Fiat, tu liga o teu rádio, tu escuta uma propaganda da Fiat e tu abre o teu Instagram, o teu Facebook ou qualquer rede social e lá tem um anúncio da Fiat com tráfego pago, eu comecei a entender que para te fixar a tua marca nas pessoas, tu precisa ter onipresença, que é tu estar em vários lugares mostrando o teu trabalho e a tua marca com o intuito de tu ser conhecido e tu vender no final. Porque no final das contas todo mundo quer se expor, todo mundo quer ter trabalho sempre e todo mundo quer vender no final das contas. Entendendo isso, eu comecei a pensar que tudo que eu fazia com os artistas, Spotify, YouTube, agenda de shows, toda a gestão, eu conseguia fazer também para marcas e para pessoas. Porque hoje em dia todo mundo precisa se posicionar dentro do digital. Obviamente, né, gente? Não quer dizer que todo mundo precisa e é obrigado, porque a gente não é obrigado a nada nessa vida. Porém, se todo mundo está com o celular na mão, 24 horas por dia, e se vocês olharem os dados do iPhone de vocês e de qualquer telefone que vocês estão, eu tenho certeza que vocês passam com o celular na mão pelo menos umas 6 horas por dia. Entende? Daí é 6 horas no telefone, daí provavelmente vocês devem dormir umas 8 horas e o resto vocês passam trabalhando. Então o lazer de vocês hoje certamente é dentro do telefone de vocês, certo? Então, entendendo que todo mundo está na rede social, que todo mundo está no celular, os profissionais que mais se destacam, os profissionais que eu acredito que sejam do core de vocês também, que são os profissionais de prestação de serviços, de eventos e tudo mais, são profissionais que muitas vezes eles não cuidam da sua marca pessoal e eles esperam o dono da empresa passar a agenda. Eles esperam chegar o contato do freelancer. Eles esperam chegar o contato de qualquer pessoa para poder fazer tu trabalhar, entende? Só que entendendo isso, é muito importante que a gente nunca pense na gente, que a gente tenha uma clareza sobre o que é a nossa marca. Porque independente se tu é profissional de qualquer empresa, se o que tu faz, tu é uma marca onde tu precisa te posicionar de alguma forma. Porém, quando a gente entra na questão de tu te posicionar de alguma forma, a gente entra
nas redes sociais. E sempre quando tu faz uma postagem ou quando tu divulga o teu trabalho de alguma forma, tu acaba abrindo parênteses para comparações, que é o quê? Tu analisar uma métrica de vaidade. Que a métrica de vaidade é o quê? É se o teu post teve muitas curtidas, se o teu post teve muitas visualizações, se a tua postagem deu o engajamento que todo mundo busca, né? Só que o que acontece, gente? Eu tô dentro do digital há praticamente uns 4 anos, que eu venho estudando muito isso. E a ansiedade é o mal do milênio, digamos assim, do século. Por quê? Porque a ansiedade é a falta de tu estar no presente. Digamos que nós temos o presente, temos o passado e aqui na frente nós temos o futuro. A ansiedade o que é? A gente pensar em alguma coisa que já aconteceu e ficar se martirizando sobre isso ou criando qualquer ilusão na nossa cabeça sobre o que já passou e uma pré-ocupação com o nosso futuro. Então, o que a gente mais precisa hoje, se eu pudesse falar alguma coisa para vocês, é a gente realmente viver o presente da forma com que a gente pensou no passado. E o que é isso? Isso é simplesmente a gente pensar na gente como marca, planejar a gente como marca e executar o que a gente planejou como marca. Por quê? Qualquer empresa grande, qualquer profissional grande tem um planejamento de marca, tem um planejamento de mídia, tem um planejamento financeiro, tem um planejamento de trabalho em si. Só que hoje em dia, cara, a gente que vive tanto na noite, que vive tanto trabalhando com eventos, que a gente que é autônomo, a gente muitas vezes a gente deixa as coisas irem de uma forma com que o mundo acaba moldando o que é a tua vida. Sendo que, assim, tu não tem as rédeas sobre ela. E se tu não tem uma meta, exemplo, tá? Digamos que tu é um barco solto no mar. E a tua meta é chegar no ponto X. Se tu não executa tudo para te chegar naquele ponto X, se tu virar um pouquinho, se tratando de vida, tu vai chegar muito distante do ponto que tu pensou e que tu colocou como meta, entende? Então, eu bato em cima do planejamento, eu bato em cima tanto no planejamento pessoal quanto no planejamento de marca e das empresas, porque isso faz uma enorme diferença sobre as tuas ações, sobre o que tu vai fazer para te chegar em determinada meta, certo? Entendendo isso, a gente consegue ir para um outro core que eu sempre acabo falando muito, que é o quê? Se a gente parar para pensar, qualquer coisa que a gente faz na nossa vida e qualquer trabalho que a gente tem, qualquer contato que a gente tem com qualquer pessoa, tudo é uma experiência. E hoje em dia a gente avalia as experiências que a gente tem de todas as formas. A gente dá nota para o iFood, a gente dá nota para o Uber, a gente inconscientemente a gente dá nota para tudo que acontece com a gente. Para qualquer relacionamento que a gente tem profissional, para qualquer relacionamento que a gente tem pessoal, para qualquer relacionamento, para qualquer coisa. Se a gente vai jantar num restaurante, a gente, no final das contas, a gente sempre conversa sobre com quem a gente está, sobre como que foi aquela experiência, entende? Então, inconscientemente, as pessoas estão avaliando a gente todos os momentos também. E a gente, como profissional, a gente não entende o quanto é importante que a gente cause uma boa experiência para as pessoas. E não é nem simplesmente uma prestação de serviços ok, não é nem simplesmente tu resolver o problema dessa pessoa, é muito mais a experiência dessa pessoa como um todo. Tanto desde a negociação até o trabalho em si, quanto o pós-venda, que eu costumo chamar de pós-venda, é muito tu conseguir ter o feedback da pessoa que te contratou, da pessoa que tu fez certo trabalho, para entender como que essa pessoa avaliou essa experiência e o quanto que essa pessoa gostou ou não.
dessa experiência, entende? Então, tipo, eu costumo falar, né, quando eu vou conversar com as marcas e com os profissionais, eu costumo usar o exemplo do restaurante, né? Existem 2 restaurantes, tá? Um restaurante está vazio, outro restaurante está cheio e tem uma fila de uns 20 minutos para esperar. Qual restaurante que vocês vão? Marcelo, qual tu vai? Depende. Depende Com do quê? pressa, tá vazio. Tá, mas daí tu vai comer qualquer coisa? Sim. Sério? Sério. Tu não vai querer comer a melhor comida? Não, se eu tô com pressa, Entendi. Tá, mas tu não tá com pressa, tu pode escolher. é o melhor. Certamente, gente, o melhor sempre é o que tem mais demanda, o melhor sempre é o que entrega o melhor produto. A melhor marca é sempre a que causa uma melhor experiência, tanto na experiência em si, quanto na prestação de serviço, quanto no produto, quanto em qualquer coisa que tu vende. Entende? Tem uma coisa que eu costumo falar, que é o seguinte: do momento que a gente entra nesse restaurante, tá? Às vezes tu pode esperar 20 minutos, tu pode sentar na mesa com a tua família, com a tua esposa, qualquer coisa do tipo, tu vai comer uma comida boa, tu vai ter uma experiência muito boa e certamente tu vai replicar aquilo que tu teve com outras pessoas e tu vai indicar esse restaurante para outras pessoas. E isso é batata, gente. A indicação, cara, faz tal coisa, faz com fulano, faz com ciclano, é a maior prova social que a gente pode ter hoje. Por quê? Porque certamente tu está sendo indicado por alguém que já viveu uma experiência com aquilo, entende? Então, resumindo isso que eu estou falando sobre reputação, tá, gente? E a gente, independente de empresa, independente de CPF, independente de pessoa física, independente de qualquer coisa, nós temos uma reputação, tanto profissional, quanto pessoal, quanto de família, quanto de tudo como as pessoas nos enxergam, certo? Tem uma coisa, tá? Semana passada eu estava num evento lá em São Paulo, um evento apenas sobre business dentro da música, tá? Que a música é o meu background de tudo que eu fiz por 18 anos, digamos assim. E lá nesse evento, eles estavam falando muito sobre mentalidade. Muito sobre mentalidade. E a questão da mentalidade tudo começa na nossa cabeça. Tudo começa no que a gente planeja, tudo começa no que a gente pensa e tudo começa no start de quando a gente vai executar o que a gente planejou. A execução, gente, não existe uma fórmula, tá, de internet. Não existe nada que, ao meu ver, né, não existe nada que substitua uma boa execução. Por quê? Vocês lembram de um meme que estava acontecendo aí que primeiro tu começa, depois tu melhora, saca? Cara, isso o que é? É tu realmente executar as coisas, tu executar tudo que tu te prontificou de fazer e depois, conforme tu avalia os resultados da tua execução, tu acaba entendendo o quanto que aquilo fez diferença, o quanto que aquilo deu certo e tu molda aquilo para te fazer de novo e para te melhorar, entende? Eu sempre, quando eu era mais jovem, assim, eu tinha aquele ditado como lema, aquele melhor feito que o perfeito, né? Muita gente fala sobre isso, né? Que é o feito do que o perfeito? Vai lá e fala de qualquer jeito e depois tu vê. Depois tu vê o estouro que vai dar. Daí eu passei a entender que quando tu faz algo que tu não planejou e que tu não entendeu e que tu não tinha clareza sobre como algo iria impactar dentro da vida das pessoas e dentro da tua vida, tu acabava fazendo as coisas de qualquer jeito. Daí eu comecei a colocar numa balança. Eu fazia, só que eu planejava, e eu
fazia mais um pouquinho e planejava mais um pouco. E quando eu achava que estava perfeito, eu ia lá e fazia de outra forma, entende? Para eu realmente entender todos os lados da moeda. Porque muitas vezes, cara, a gente só faz as coisas de um jeito, a gente tem uma ideia formada de outro jeito e a gente não experimenta outras possibilidades, tá? Entendendo isso, eu queria convidar vocês para fazer uma dinâmica aqui um pouco rápida, tá? Posso te usar, Marcelo? Pode ver, de boa. Tu sabe o que vai acontecer com a tua vida nos próximos 3 meses? 3 meses. Profissionais. Sim. É. Tu poderia falar pra gente ou é uma coisa muito íntima? Pode falar pra mim. Agora, acabei de lançar um produto que é um DVD que foi feito num teatro. Então, esses conteúdos irão acontecer a cada 10 dias de lançamento. E eles serão subdivididos para YouTube e também para Instagram. Uhum. Então, vão ser conteúdos de 1 minuto. Então, são várias músicas e eu vou ficar na timeline de todo mundo, né? Aqui vai ser divulgado a cada 10 dias. Então, nos próximos 40 dias, eu vou estar na RBS lançando Tablô do Estado. E também, agora com patrocínio pago e tráfego pago para os clientes que eu queira atingir, que no caso é mais mulheres e para casamentos e eventos corporativos. Legal. O que mais? O que mais? Devo agora abrir o escritório, ou agora em julho abrir o escritório em Itapema, porque eu vou atender bastante construtoras que estão fazendo os novos lançamentos de prédio. Então agora nos próximos 2, 3 meses, provavelmente eu devo estar me mudando também para lá, para passar durante a semana lá. E eu ainda cumpro a agenda até o final do ano aqui em São João. Tá, e esse lançamento que tu vai fazer é da tua carreira artística, né? Esse lançamento que tu vai fazer, quantas pessoas tu vai atingir com isso? Como é que eu já... Com o lançamento digital, quantas pessoas tu vai atingir? Eu não tenho como saber o universo da internet, né? Mas eu sei quanto que eu vou investir até o final do ano em relação à internet. Legal. Tá, mas tu sabendo quanto que tu vai investir, tu pode ter uma estimativa de quantas pessoas tu vai atingir. Tem a estimativa ali do Meta, né? Aham. Dentro do... Porque tem um cara que cuida também do Tráfego pago. Né? Então Legal. a gente tem a cada 15 dias, mais ou menos, a gente faz uma reunião, toma um café, ele mostra as métricas, qual que eu quero atender. Porque tem cliente, até falei pro Paulo antes, tem cliente que não vale a pena a gente atender. Tanto que ele foi, Marcelo, vai tocar aquele evento? Eu disse, não vou. Ah, mas por quê? Por causa do lance do som. Tem pessoas que... Não é por eu Se não faz sentido o teu som chegar nela, né? Não, é porque o som é ruim. Ah, tu diz uma coisa técnica. Isso. Não tem como eu atender o evento. Entendi. Por melhor ou pior que eu seja, vai ser ruim. Tá. E tu sabe quanto que tu vai ganhar de dinheiro nesses 3 meses? Até o final do ano eu sei o meu faturamento. É? Sim. A minha mulher é formada em contabilidade, então eu já... Então tu tá todo planejadinho. Até o final do ano tá correto. Tá, mas tudo bem. Tu sabe o quanto que tu vai ganhar? Ou tu acredita que com o teu lançamento esses números vão mudar? Não. Eu sei quanto que eu vou ganhar com os contratos que eu tenho até o final do ano. Ah, entendi. Pode variar ainda porque tem eventos que acontecem, tipo, a partir de outubro, mês de semana. Tá? O quanto que eu já tenho, 80% da agenda está fechado. Eu tenho 4 finais de semana livre até o final do ano. Então eu já sei quanto que eu faturo até o final do ano. Agora, os variáveis eu não tenho como de... Projeção só tem. Então tu tem uma projeção e tu tem uma base em cima de tudo isso que dos teus anos de carreira. Né? Porém, dependendo do teu lançamento e dependendo de alguma ação que tu tenha dentro da tua carreira, tu consegue entender que tu vai ganhar mais ou menos. Sim. Porque também tem a variante do que tu está investindo, né? Sim, tem esse planejamento do investimento. Fiz agora, recentemente, alguns investimentos só por causa que eu sei quanto eu vou faturar no final do ano. Que aí tem sentidos. E aí eu falo isso por causa do transporte logístico, tá? Eu ia gastar 33 mil em aluguéis de van até o final do ano. Então eu peguei um dos carros meu, comprei uma van nova, porque eu sabia que eu vou gastar 30 e poucos mil reais de van. Então vale a pena eu comprar e ter esse ativo para mim dentro da empresa. Tá. Quanto tempo de carreira tu tem? 24 anos. 24 anos. Tá. E isso que tu tá executando hoje, tu planejou quando? Eu já planejei há pelo menos 1 ano atrás já. Então Do que eu tô fazendo agora. tu planejou por 1 ano. E agora tu tá na fase de execução do que tu planejou, né? Mas, gente, uma salva de palmas pro Marcelo, por favor. Um exemplo de maturidade, de planejamento, de tudo. Por que eu resolvi te usar? Porque como a gente já tem um relacionamento, eu já entendo mais ou menos como que é as tuas coisas, eu queria mostrar para as pessoas, principalmente
não para as pessoas que não são artistas, o quanto isso faz tanta diferença na carreira de uma pessoa. Tu tá melhor agora na tua carreira ou melhor que quando tu tava 5, 6 anos? Sem sombra de dúvida agora. Por causa do amadurecimento. O cara vai caindo, o cara vai aprendendo com algumas coisas, né? Entendendo isso, onde que eu quero chegar? Isso que o Marcel fez para a carreira artística dele, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer CPF pode fazer. Qualquer pessoa que trabalha de carteira assinada pode fazer. Qualquer profissional. E se tu é profissional autônomo, é outra coisa, entende? Tu precisa fazer isso. A gente precisa se imaginar como marca. O cara tá expondo a marca dele no boné, entende? É a marca dele, entende? E certamente, se vocês são daqui, vocês devem conhecer ele também, entende? Então, tipo, independente do CNPJ, o nosso CPF é uma coisa que a gente sempre vai ter. Quando ele for cancelado, daí acabou tudo, né? Daí deu ruim, né? Então, entendendo isso, gente, eu convido vocês a fazer uma autoavaliação agora, que é o quê? Vocês vão achar que é uma coisa boba, tá? Mas eu vou falar. Tentem sair de vocês e olhar vocês como pessoa, como marca e como trabalho visto de cima. Muitas vezes a gente não consegue se enxergar. E a gente imagina o que as pessoas estão imaginando sobre a gente, o que as pessoas esperam da gente, o que o mercado espera da gente, o que a nossa família acredita que a gente deve fazer. Só que a gente se preocupa com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão achando da gente, com o que as pessoas esperam da gente, e a gente não consegue fazer o exercício de sair de cima, de sair para cima e olhar a nossa vida e a nossa carreira como um todo. Façam esse exercício quando vocês chegarem em casa hoje, escrevam as coisas, entende? Eu não quis entrar muito nos méritos com o Marcel, muito mais para entender. Só que se vocês não entenderem quanto que vocês querem faturar num mês, cara, eu quero faturar 15 mil reais no mês. Como que vocês vão saber o que vocês vão fazer para chegar nos 15 mil de faturamento? Estou só usando o termo dinheiro porque é uma coisa assim que é inevitável a gente não falar sobre isso, né? Principalmente dentro das nossas vidas, dos autônomos, que é sempre uma gangorra, né? Sempre não, né? Muitas vezes a gente tem uma certa recorrência, porém, se a gente não souber para onde a gente quer ir, e se a gente não souber o que a gente vai fazer com esses resultados, e como que a gente vai planejar os próximos passos, cara, a gente vai ficar girando em círculo, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, e a gente vai ficar fazendo o que as pessoas mais próximas da gente esperam que a gente faça. E muitas vezes, as coisas que as pessoas esperam da gente é o mínimo. É o mínimo. O máximo que qualquer pessoa que gosta de ti, ela vai querer que tu te dê bem, entende? Porém, cara, a ambição, porém, tu entender aonde tu pode chegar, tu entender o quanto que tu pode ganhar, cara, é uma coisa assim, ó, que é imensurável. Tem gente que me conhece há mais tempo que o Pablo, acho que o Kiko, a gente se conhece há mais tempo. Cara, eu era um baixista, que eu tocava em bandas de pagode, que eu ganhava R$1.200, R$1.300 por mês. Morava com meus pais, não pagava aluguel, isso falando há 8 anos, entende? Depois que eu comecei a entender o jogo, eu comecei a entender o game todo, eu nunca quis imaginar que um profissional que é eu, apenas como baixista, eu iria conseguir ter um faturamento de R$30 mil no mês. Ter um salário de R$30 mil no mês. Entende? Isso para mim era muito distante. Óbvio que eu precisei ter outras habilidades, que eu precisei estudar, que eu precisei pôr em prática muita coisa. Só que nada teria acontecido se eu não tivesse feito o meu planejamento e principalmente, cara,
uma coisa que é muito séria para mim, e sempre quando eu vou para Floripa, que eu me encontro com o Pablo, quando eu vou para São Paulo, quando eu vou para o Rio de Janeiro, quando eu dou minhas viagens também, tanto aqui quanto fora do Brasil, uma coisa que é batata, é expansão de consciência. Cara, se a gente... O que eu indico a todo mundo é tentar viajar. Não é só viajar de férias, é viajar para se relacionar com outras pessoas, é viajar para te entender como que as outras pessoas trabalham e o que está acontecendo. Porque o que acontece na internet é uma coisa muito superficial. A internet é a ponta do iceberg, entende? É muito simples, cara, é muito simples a gente pegar e ir para qualquer lugar e postar uma foto lá. Só que a gente não sabe. Tipo, exemplo, tá? Eu tirei uma semana de férias, em fevereiro. E eu fiz uma viagem internacional. Nessa viagem internacional, eu encontrei 4 brasileiros que tinham um negócio lá em Nova York. Por quê? Não para fazer network, nada, mas para eu entender como que a coisa estava girando lá, como que as coisas estavam acontecendo lá. Semana passada, eu estava num evento em São Paulo, num evento apenas sobre venda de shows, sobre a parte comercial de venda de shows, entende? Sempre quando eu converso com o Pablo, eu converso sobre isso, fora amigos que a gente tem, né, sobre relacionamento. Só que isso, cara, não é simplesmente tu fazer alguma coisa com o intuito de ganhar dinheiro com essa pessoa. Desculpa te usar, tá, Pablo? Mas o Paulo, sempre quando eu vou a Floripa, eu converso com ele, a gente conversa pela internet também, e a gente não tem negócio junto. A gente não tem nada junto, entende? E a gente apenas troca figurinha como network, sobre o que está acontecendo. Então, gente, a expansão de consciência é uma coisa muito séria. É uma coisa que faz uma diferença enorme. Que eu não estou dizendo para vocês saírem a viajar agora do nada. O que eu estou dizendo é o quê? O ambiente sempre vai te moldar. As pessoas que tu convive sempre vão te moldar. Eu tenho alguns amigos, só que o que eu fiz para moldar tanto o meu trabalho, quanto a minha execução, quanto tudo que acontece na minha vida, é eu me relacionar com pessoas que atingiram o resultado que eu quero atingir. Então, quando eu converso com meus irmãos, com as pessoas, com a minha mãe, com as pessoas que mais me rodeiam, eles perguntam, Paulo, mas quem é que são os teus melhores amigos e tal? Daí o que eu falo? Olha, mãe, eu não tenho tantos melhores amigos, mas eu tenho pessoas que eu mais me relaciono. Daí ela me pergunta quem é. Joel J, Thiago Nigro, Flávio Augusto, Isabela Mate, que é minha mentora agora. Se a gente está na rede social e se a gente está mais consumindo conteúdo do que produzindo, a gente é cliente. Do momento que a gente mais produz e que a gente expõe, alguém vai comprar da gente. E sempre tem alguém que sabe menos que a gente. Sempre tem alguém que precisa do conhecimento que a gente tem. Não quer dizer que vocês precisam vender curso, não quer dizer que vocês precisam fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, mentoria ou qualquer coisa do tipo. Não estou falando isso. Mas o ano de 2025 é o ano do acompanhamento. Se vocês entrarem nos gráficos da Hotmart, os cursos estão sendo menos vendidos. As pessoas estão buscando por acompanhamento de alguém que já fez alguma coisa para essa pessoa te ajudar a trilhar o caminho. Porque a gente sabe que é um pouco difícil se a gente não tem as ferramentas certas. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso, gente, que vocês não precisam se tornar blogueiros. E o amigo aquele, depois que vocês começarem a ter uma linha editorial, vocês começarem a se posicionar, os mais próximos vão dizer assim, ó, virou influencer, virou blogueiro, ele quer trocar pizza por arroba. Cara, não liguem para isso. Não liguem para isso, porque certamente essa pessoa que chama vocês de blogueiro, que segue vocês ou que é mais próximo de vocês, ele não está dentro da cabeça de vocês, não sabe onde é que vocês querem chegar. Entende?
Então, cara, é uma linha muito tênue em a gente fazer as coisas que precisam ser feitas e que a gente quer fazer para nossa carreira, do que a gente fazer para agradar aquela pessoa que não quer crescer. E vocês podem fazer uma coisa, avaliem os resultados dessas pessoas, entende? Gente, eu não sou coaching, tá? Eu não sou palestrante motivacional, eu não sou nada. Mas depois que eu entendi que a questão da mentalidade é um core muito sério dentro de qualquer trabalho, dentro de qualquer coisa, eu passei a adotar isso nos 70% das minhas ações. Porque, cara, tem a regra dos 80-20, já ouviram falar? 80% é a tua cabeça e é o que tu planeja, e 20% é a execução. Cara, essa conta é tão séria e é tão batata que ela é eficaz, que quando tu inverte ela, tu não faz nada. Se tu parar pra olhar. Se tu executar 80% e tu pensar no 20%, tu pode ter um resultado bom, tu pode ter um resultado médio, tu pode te dar bem, às vezes. Só que, cara, se eu pudesse dar um conselho, não inverte. Planeja 80%, afia o machado 80% e executa 20%. Só que, cara, não vamos cair naquele conto do vigário de planejar e não executar nada. Teve uma época da minha vida, quando eu entrei pro digital, que eu enlouquecia no YouTube. Eu ficava no YouTube assim, ó, assistindo aula, assistindo webinar, assistindo conteúdos das pessoas. Porque vocês sabem que a palavra mais buscada no YouTube é como, né? Como é a palavra mais buscada no YouTube? É como fazer tal coisa, como dar uma palestra, como consertar alguma coisa. Então, qualquer coisa que tu quiser buscar, tu vai botar como e tu vai chegar no YouTube. Daí eu comecei a conhecer pessoas que agregaram o meu conhecimento. Então, eu ficava, às vezes, o dia inteiro só assistindo aulas no YouTube. Assistindo aulas. Daí eu fiquei um obeso mental. Eu tinha muito conhecimento, e eu sempre fui o cara da execução, né? Eu tinha muito conhecimento e eu me paralisava, às vezes, assim, eu quero lançar um produto. Mas quem é que vai fazer meu tráfego? Quem vai ser meu social media? Quem vai ser meu artista gráfico? Quem vai ser o tráfego pago? Quem vai ser meu lançador? Quem vai ser isso? Sabe, cara, são tantas coisas que quando tu colocar teu planejamento, tu vai entender de tantos profissionais que tu precisa, que se tu não tem uma cabeça muito boa, tu vai travar e tu não vai fazer. Entende? Então, quando tu planeja bastante e tu coloca prazo para tua execução, e tu coloca tempo para tua execução, é outro game. É outro jogo. Por quê? Cara, ninguém tá dentro da cabeça de vocês. Ninguém sabe o que vocês estão pensando. Entende? Então, muitas vezes, eu queria fazer as coisas, só que eu achava que as pessoas estavam dentro da minha cabeça. Mas como que tu não sabe que precisa fazer tal coisa? É que pra gente é muito claro, entende? Às vezes, né? Pra gente é muito claro. Então, acaba, gente, que tudo isso Tudo isso é a nossa mente. E tudo vem da nossa mente. Entende? Os caras falam muito mal de quem fala de mentalidade, que é vendedor de curso, essas coisas assim. Só que, cara, eu nunca comprei um curso de mentalidade. Nunca comprei um curso de execução. Nunca. Todos os materiais que eu consegui acessar foram todos de graça. Tanto pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Spotify. Entende? Então, uma dica que eu dou pra vocês, já voltando ao que eu falei há pouco tempo atrás, cuidem as pessoas que vocês se relacionam. Cuidem as pessoas que vocês seguem. Cuidem as pessoas que vocês escutam. Isso muda o game de uma forma assim, ó, brutal na cabeça de vocês. E, cara, chega um momento da nossa vida e da nossa carreira, principalmente, que a gente não tem mais espaço para algumas coisas, eu julgo, sabe?
aquele grupo de WhatsApp só de homens, que os caras mandam nada com nada, que os caras mandam coisas que não vão te agregar em nada. Cara, faz uns 8 anos que eu cortei essas coisas da minha vida, assim, e isso foi uma coisa, foi um diferencial enorme, assim, para as minhas tomadas de decisões, tá? E principalmente como aquilo influencia a gente. Porque se a gente parar para prestar atenção, alguém aqui já foi na 25 de março, São Paulo? A rua aquela? Cara, aquilo lá é uma loucura. É uma loucura que tu passa nos corredores, são as pessoas te abordando, são as pessoas querendo te vender, te puxando, querendo te convencer de alguma coisa. Cara, a internet é isso. De 5 postagens que tu olha nos stories, aparece um tráfego pago. Tu rola o feed, vai aparecer alguém tentando te vender uma coisa, entende? Então, cara, a gente está a todo momento sendo bombardeado de informação. Todo momento tem alguém querendo vender alguma coisa pra gente. Onde que eu quero chegar com isso? Eu não quero que vocês criem um produto digital para vocês. Eu não acredito que esse seja o caminho para todo mundo, sinceramente. Mas eu acredito e eu confio muito que todas as pessoas devem se posicionar como marca. Que todas as pessoas devem usar a rede social e o seu celular para se posicionar como marca. Há 15, 20 anos era muito difícil, porque era só no boca a boca, era no dedão que a gente costuma falar. A gente precisava conquistar as coisas em cima de indicação e conquistar as coisas em cima do resultado do nosso trabalho. Hoje, cara, com o iPhone na mão, vocês conseguem expor o trabalho de vocês de uma forma muito simples. E existe uma palavra muito séria dentro dos dias atuais, que é a palavra modelagem. Sabe o que é modelagem? Vocês imaginam o que é? Não? Marcelo, me ajuda? Modelar é como tu vai montar, né? Como tu vai expor. Qual que é a foto, eu tô falando como marca, tá? Qual que é a foto, qual que é a cor, qual que é o branding, como é que tu vai distribuir, qual que é a tua plano de ação. Tá, é mais ou menos isso, tá? Mas o que acontece? Modelagem é simplesmente tu ver como alguém faz alguma coisa, tu entender como essa pessoa se posiciona e tu trazer para tua realidade. Se vocês entrarem no YouTube agora, ou hoje de noite, vocês podem... Vamos fazer o seguinte, assim. Como dar certo no YouTube em 2025? Se vocês escreverem no YouTube isso, vocês vão ver 1000 vídeos sobre isso. Por quê? Porque isso é um título que já deu certo e outras pessoas modelaram, copiaram isso e adaptaram para o seu vídeo, ok? Cara, se vocês entrarem na rede social de qualquer pessoa e vocês entenderem como que essa pessoa faz, vocês não precisam copiar 100%. Vocês apenas vão entender como que é o game que essa pessoa fez e que está dando certo e vocês podem adaptar para a vida de vocês. Só isso. Óbvio, né? Que falar é simples, né? Executar ali que o bicho pega muitas vezes. Cara, só que muitas vezes a gente fica parado. A gente fica travado e a gente acaba não fazendo nada. E certamente, tá? Se vocês pararem para analisar agora, certamente vocês têm uns 3 ou 4 profissionais que vocês adoram o conteúdo, que vocês consomem muito conteúdo. Entende? Vocês não precisam... Uma dica que eu dou é... Vocês não precisam mirar nos grandes, porque seria legal vocês entendessem o que o grande fez quando o grande tinha o tamanho de vocês. Esse que é o grande lance, saca? É vocês entenderem como que ele fez lá no início. Porque é muito fácil agora eu querer dar uma palestra que nem o Joel J, que daí é um teatro lotado, entende? Se eu precisava entender o que ele fez no início, entende? Estou dando esse exemplo só para vocês entenderem. Então, gente, a gente está muito sucessivo nos dias de hoje a ficar paralisado e a não fazer nada e a não expor o nosso trabalho nas redes sociais. E eu não estou nem dizendo que vocês precisam
ter 5 posts por semana, ter 10 stories por dia e um vídeo por semana no YouTube, o que é uma receita para determinados nichos, entende? O que eu estou dizendo é que vocês têm que fazer o melhor com o que vocês têm e com o que vocês podem fazer agora. E não esperem ter o iPhone 16, não esperem ter o melhor microfone de lapela, não esperem ter a melhor luz, a melhor situação. Cara, simplesmente comecem e melhorem com o decorrer do tempo. Até sair um pouco aqui do meu script aqui, mas eu acho que foi necessário. Oi? Tá não? Tô de boa. Obrigado. Entendendo isso, gente, vocês já pararam para pensar como que as pessoas veem vocês e como que as pessoas sentem a marca de vocês? Entendendo profissionalmente falando. Cara, como que as pessoas sentem a minha marca quando elas me chamam para trabalhar? A gente estava conversando ali, né? Sobre a experiência ali que tu teve ali, né? Entende? Cara, todo mundo tem uma experiência contigo quando tu vai trabalhar. E a gente precisa entender qual que é a experiência que essa pessoa está tendo. Como que as pessoas sentem o que tu fez, o que tu é, e quando tu expõe o que tu é. Cara, isso é branding. A palavra tão usada aí nas redes sociais. Cara, é experiência de marca. É como as pessoas vão sentir a tua marca e é como elas vão se relacionar com a tua marca, entendendo um primeiro contato ou um relacionamento mais longo. Todo mundo tem branding. Todo mundo tem branding pessoal. Todos. Isso vai desde como a gente se comunica, a como a gente se veste, a como a gente lidar com as pessoas. Semana passada eu tive a mentoria lá em São Paulo, lá em Alphaville. E eu estava muito na dúvida como que eu ia me vestir a partir de agora, como que eu ia ser. Daí eu mostrei para Isabela, que é a minha mentora, eu mostrei para ela algumas fotos minhas que eu fiz para um lançamento que eu tive. E ela me olhava assim, eu digo, mas eu não acho que seja tu. Tipo, eu falando assim, ó, cara, não dá pra ver, mas eu de terno, sabe, eu meio almofadinha assim. Daí ela falou, Rô, as pessoas não vão deixar de comprar de ti se tu te vestir como tu gosta e como tu te impõe. Daí eu, tá, mas me explica mais. Daí, tu é um artista. Por mais que tu tenha um background da música, por mais que tu tenha resultados com outras marcas, com outras pessoas também, cara, não precisa colocar um terno pra te parecer uma almofadinha do digital, entende? Nada contra quem usa terno, entende? Mas, cara, tu tem que ser tu. Daí eu fiquei pensando assim, sério? Daí o que eu fiz? Eu liguei para 5 pessoas que eu mais convivo. Tá. Minha mãe, namorada, fulano, beltrano, meus irmãos. Daí, o que vocês acham disso? Eles falaram, sim. Tu não é aquela pessoa ali do terno. Então, até depois que vocês começarem, vocês vão mudar de ideia também. As pessoas vão dar toque em vocês. E as pessoas vão querer ajudar vocês referente a isso. Isso se vocês tiverem realmente pessoas que vão fazer diferença na vida de vocês. E sempre os mais chegados, digamos assim, e se tiver alguém mais conservador, bota um terno para te parecer mais sério. Bota uma camisa de botão para te parecer um homem de negócios, entende? E cara, hoje em dia, a galera da graxa aí, tem que usar coturno, tem que usar. Óbvio, né, que vocês não vão ir pros shows aí, pras coisas, querendo de calça branca, né, calça branca e Nike, entende? Mas, cara, essa era a mensagem de hoje, que eu queria trocar uma ideia com vocês. E eu queria que isso aqui fosse meio que um bate-papo mesmo,
Eu confesso para vocês que eu nunca tinha feito isso na vida, nunca tinha falado para um número tão grande de pessoas, assim, fora a internet, né? E eu acredito que vocês são a marca mais importante da vida de vocês. Então, cuidem bem da marca de vocês. Por hoje é isso. Obrigado, gente.